Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um versículo da Bíblia que talvez tenha passado despercebido aos seus olhos. Você já deve ter ouvido falar na história de Elias, né? E já deve ter ouvido falar também na história de que os corvos sustentavam ele quando ele estava fugindo lá de Acabe e Jezabel, enquanto ele estava no deserto. Mas e se eu falar para você que não tinha corvos sustentando Elias? Será? Vamos ver o que o versículo lá está dizendo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o 6, fala o seguinte: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Aí você deve estar falando, se você for uma pessoa literalista, que enxerga o texto ao pé da letra, né? Principalmente que defende tradução do texto bíblico e não leva em consideração que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo em grego, que nem sempre se tem palavras idênticas para serem traduzidas, que às vezes são apenas aproximações, que ao longo da história da tradução do texto bíblico teve traduções feitas com pouca qualidade, né? Você vai dizer assim, ó, se o texto está dizendo é porque era mesmo. Se o texto falou que eram corvos que estavam levando pão, levando carne, sustentando Elias, é porque eram os corvos mesmo. Não é bem assim não, viu? Como eu falei com vocês, esse texto, como todo o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. E em hebraico nós temos um detalhe muito interessante dessa palavra que foi traduzida como corvos. Provavelmente ela foi traduzida de modo equivocado. Corvos, em hebraico, é a palavra orvim. Você sabe que aqui no português, quando nós fazemos o plural de alguma palavra, nós colocamos o S no final, né? Caneta, canetas. Caderno, cadernos. Colocamos o S, que dá a ideia de plural. No hebraico não é assim. No plural do hebraico, o que indica que uma palavra está no plural, é mais do que um, é o im, essa terminação im. Ou seja, a palavra traduzida como corvos, no plural, era orvim. Agora, tem uma outra palavra que significa uma outra coisa que também encaixaria nessa tradução, que era a palavra aravim, que também está no plural. Talvez você esteja falando assim, ora, mas orvim e aravim, mesmo para quem não conhece hebraico, dá para ouvir e perceber que são palavras diferentes, certo? Não está certo, são as mesmas palavras. Aravim e orvim é a mesma palavra no hebraico. Mas como assim, se a gente está falando diferente? Vou lhe contar um detalhe. O hebraico é composto de 22 letras e todas as 22 letras são consoantes. Pois é, não tem vogal no idioma hebraico. As vogais, elas só foram criadas muito tempo depois nos chamados sinais massoréticos, que são pontinhos e tracinhos que aparecem embaixo das letras no hebraico nos textos que usam os sinais massoréticos. Esses sinais vocálicos,
eles mudam e podem ser, por exemplo, Orvim ou Aravim. E aí nós temos uma diferença, porque Orvim significa corvos, mas Aravim significa árabes, pessoas de origem árabe, né? Ou seja, árabes. Essa palavra também pode ser comerciantes, era também a mesma palavra, né? E aí, como saber qual é a correta é quase que impossível. Apenas o contexto é que pode nos indicar qual seria a palavra correta. Em português, nós também temos algumas palavras que são idênticas e que a gente só consegue compreender do que está falando de acordo com o contexto, né? Por exemplo, falando, né, no português falado, cesta, cesta ou cesta. Cesta com C e S é a cesta onde você guarda coisas e carrega, né? A cesta com S e X no meio é o dia da semana que antecede ao sábado. E a sesta, que é S e depois S também, é um cochilo que você tira depois do almoço. São palavras quase que idênticas e que a gente falando, apenas o contexto é que pode indicar sobre o que a gente se refere. Nesse caso também é só o contexto. E para você ter uma ideia, o hebraico original não usava os sinais massoréticos, as vogais. Então é a mesma palavra para corvos e a mesma palavra significa também comerciante ou então árabes. Nos manuscritos do Mar Morto, que são os textos mais antigos da Bíblia hebraica, essa questão também não foi definida. Por quê? Porque os manuscritos do Mar Morto, assim como textos muito antigos do hebraico, só usavam as consoantes, não usavam vogais. Corvos, animais, as aves, não tem muito sentido de ser, né? Até porque uma ave levando pão, levando carne para alguém no meio do deserto é meio difícil de imaginar. E outra coisa, também não faria sentido do ponto de vista da religiosidade do povo de Israel, porque os corvos estavam na lista dos animais impuros. Então faz muito mais sentido nós imaginarmos que essa palavra significa árabes ou então comerciantes, que eram pessoas, que por algum motivo essas pessoas cruzavam o caminho de Elias e ele era sustentado através dessas pessoas que passavam pelo caminho em que ele estava localizado naquela passagem, naquela história, né? Para algumas pessoas faz mais sentido a mágica do que o milagre, né? Se o milagre é que faz sentido, o objetivo do ensinamento dessa passagem é que, independente de árabes, independente de comerciantes, de corvos, Elias foi sustentado. Agora, quem prefere a mágica vai fazer questão de dizer que foram os corvos mesmo que foram lá levar pão e carne para ele, né? Enfim, agora a palavra foi provavelmente mal traduzida porque é idêntica, é a mesma palavra para corvos e para árabes, e faz muito mais sentido pensar em árabes, até porque corvos eram animais impuros, segundo as leis cerimoniais da religião de Israel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e também consulte aqui a descrição do vídeo para conhecer os nossos cursos que estão à sua disposição. Um abraço, até o próximo.